E aí, galera, beleza? Fala, galera, tudo bem? Rapaz, eu estou ao lado dessa autoridade máxima, né? Certo? Pedro isso? Costa, né? Para mim é um grande orgulho estar exatamente participando. Bastante tempo, viu, Pedro? Que eu não participo no comentário como esse, né? Para mim é uma honra também estar aqui. Obrigado. Tamo junto, parceiro. Tamo junto. E é lógico também, né, Pedro? Vamos agradecer à equipe como um todo de matemática, essa equipe fantástica e maravilhosa, né? Meu amigo Israel estava exatamente participando da gente nesse comentário belíssimo da segunda fase do Instituto Militar de Engenharia. Pedrinho, quem estava mais também com a gente? Quem era? Tava o Pedro Saboia e o Pedro Igor, os nossos monitores. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Rapaz, os Pedros são fortes, viu? É doido. Só os charás, na verdade. Fala Pedro, os três olhos. Que bom, meu irmãozinho, que bom, que bom. Galera, vamos dar uma passada, tá certo, sobre os assuntos, né, da prova como um todo. Mas o teu olhar, Pedro, sobre essa prova inicialmente, assim, você como um ex-aluno de turma ITA-IME, né, formado pelo IME, conhece exatamente toda a estrutura, né, do Instituto Militar exatamente de Engenharia, né? O que é que você achou da prova como um todo, assim? O seu olhar de um ex-aluno de turma ITA, certo? E agora como um professor, o que é que você achou dessa prova? Sim. Inicialmente, obviamente, o primeiro contato que a gente tem é sobre a prova da segunda fase em si. E aí, naturalmente, você pode pensar, nossa, cadê a questão de trigonometria aqui na prova? É verdade, né? É verdade. Só que é importante a gente lembrar que essa prova ela é uma continuação da primeira fase, né? É isso mesmo. Elas precisam se complementar. Exato. É importante que isso aconteça, né? Foi uma das coisas que a gente até estava discutindo, Exato, né? O pessoal diz, não, faltou tal conteúdo. Não, mas vamos analisar a prova como um todo, né? Vamos pegar os conteúdos que caíram na primeira fase, né? E vamos pegar exatamente os conteúdos que vieram na segunda fase. Eu acho, Pedro, que a prova ela se completou. Sim, o que é que você acha? Sim, concordo. Acho que talvez um pouco mais sobre alguma profundidade de função, né? Alguma definição de uma coisa função. bem específica, assim. Mas ela, na realidade, entre linhas, né? Tinha algumas coisas de função. Né? Na verdade, apareceram quantidade boa, assim, questões que eram de funções, mas o assunto em si que você usava na questão não era de função exatamente, né? Era um contexto de função, mas a questão de análise combinatória na primeira fase, né? Que é aquela das relações binárias. Nessa teve aquela terceira questão que a gente vai até comentar sobre ela, que mostrava geometria analítica, tinha também série infinita, enfim. Mas a gente vai comentar sobre isso ao longo da nossa explicação aqui, na nossa fala, não é verdade? Beleza? Pedro, nós vimos, né, como um todo, que na realidade veio abordado questões de complexo de novo, né? Sim, A casa do pai aqui, né? O pai aqui, né? A gente entende um pouquinho. Certo? Então, demonstra exatamente que essas escolas militares, né, certo? Gostam exatamente da ideia de números complexos, né, nesses assuntos. Então, vamos dar uma passada rápida, né? Bora. Passa questão por questão. Quem quiser falar algo mais aprofundado, a gente vai falando. Vamos começar pela questão 1 aqui, ó. Vai lá, mostra aí. Então, a questão 1, a questão de complexos, né? Quer falar uma coisa aqui, Júlio? Já que é de complexos, né? Na realidade, é uma questão também muito abordada em sala de aula, né? O nosso aluno não teve grande dificuldade com esse problema, né? Tem questões bem parecidas na nossa apostila, né? Tá certo? Nós já fizemos várias vezes questões como essa, né? E ele ainda tinha dito, né, que na realidade os valores são inteiros, né? Isso, e aí é interessante porque ele conseguiu misturar, então, porque tem um pouco dos números na questão. Exatamente. Que é a minha parte também que eu falo, né? Então, é muito bom quando eles conseguem fazer essa mistura de assuntos no mesmo questão, né? Acho que enriquece o nível da prova. É verdade. Se torna uma prova, evidentemente, bem interessante. Então, a questão de número 1 não era aquela coisa difícil, tá certo? Né? Uma coisa bem batida, bem estudada. Você, aluno, evidentemente, do FB, viu com muita frequência isso nas nossas aulas, na verdade. Então, você, evidentemente, não teve nenhuma dificuldade com relação a esse problema, né? É isso aí. Beleza. Então, vamos lá. Passando aí, meu amigo Luquinha tá com a gente aí, não é verdade? Grande abraço, Luquinha, tamo junto, parceiro. E aí, Pedrão, olha aí, ó, esse problema 2. Essa é uma questão legal, né? Essa aqui é até uma sacadinha. Certo? O tio Júlio que deu uma pincelada nela aí, na verdade, certo? Aí, ó, um problema bem interessante, né? Que, na realidade, você só tinha que perceber um pouco aí o binômio de Newton, né? Formado pelos coeficientes dessa equação aí, né? Certo?
Agora é uma sacada interessante, né? Sim, né? sim. Porque, se você analisar bem, né, a expressão como um todo não é uma expressãozinha assim que você logo de cara, né? Não bate o olho e já sabe como fatorar, né? Então tem que ter uma sacada a mais ali. Exatamente. E voltando, Luquinha, aí, ó, o que na realidade fez com que eu imaginasse exatamente a ideia de binômio de Newton, né? Porque se você olhar, ó, nós temos ali um 7 à terceira, né? Nós temos ali, ó, nada mais nada menos do que um 7 elevado a 4, né? Certo? E aí eu multiplicar por 16, aí ficaria 16x4, que é 2x a 4, então deu aquela sacada ali e tal, né? E outra, eu acho que ele mostrou ali o 2x mais 7 à terceira para você exatamente pensar no binômio de Newton. A gente tem que lembrar sempre que essas provas, ele coloca no enunciado, a questão é feita para dar certo. Então você tem que olhar e tem que perceber o que é que ele, por que ele colocou desse jeito. Você tem que perceber, tem que ter essa malícia na hora da prova, né? É verdade. Concordo plenamente com você, filho. Vamos nós. E aí o problema de número 3, né? Sim. Certo? Você, na realidade, resolveu esse problema, né? O que é que você achou da dificuldade desse problema? Ó, eu gostei bastante dessa questão, tá? Para mim, acho que era a questão mais difícil da prova, na minha opinião. É verdade. Porque eu acho que, não necessariamente porque tem que ter várias ideias fora da curva, eu acho que é porque o próprio estilo dela já é um estilo diferente. Então, eu acho que eles conseguiram inovar bem nessa questão. Então, tá de parabéns, porque quando são ideias que já são muito batidas, acaba que o aluno que já viu provas antigas, ele já consegue só replicar aquilo. Mas quando é uma questão que tem uma sacada diferente, isso premia o aluno que sabe, né? Que sabe fazer questão difícil. E aí essa questão ela começa misturando tanta parte, né? Tem a série infinita, tem aqui a soma. Aí depois você vai ter que olhar para esse coeficiente angular. Aí, pelo menos na solução, a gente fez MA/MG. Então misturou uma série de assuntos. Bonito, hein? É muito bonita essa questão. Gostei bastante diferente dela. também, né? Diferente. Pois é. Então nós temos que parabenizar a banca, né? A banca do Instituto Militar. Né? Tá de parabéns, uma questão muito bem feita, né? Parabéns aí pra galera, tá certo, né? Tá bem? Vamos nós! E aí vamos agora para o problema de número 4, né? Números complexos de novo, pai, né? Verdade? Um pouquinho? Não, aí, né? Tá certo. É uma questão também bem trabalhada em sala de aula, né? Não é uma questão difícil, né? Tá certo? É só você, na realidade, ter um pouco de cuidado com relação a essa questãozinha aí, né? Meu amigo Pedro Ivo comentou ela, na verdade, né? Tá certo? Deixei aí pro Pedinho, na verdade. Você só de todos de complexo, né? É verdade. Vamos lá, então passa para a próxima, quinta questão, né? Aí, essa aí tem no nosso material, tem, né? Tem. Você que trabalha desigualdades, na verdade, não é? Sim. Né? Ó, essa questão, ela é uma questão clássica, é uma questão bonita, né? Claro. A gente fez aqui no nosso comentário por MA/MG, até por saber também que nem sempre o aluno está se preparando ali para o IMPROITA, vai ter na bagagem dele alguma desigualdade mais sofisticada, um coxinha, Tito. Então, eu lembro de Tito, né? Pois é. Então é interessante a gente mostrar um jeito que o aluno que... Pô, eu sei MA/MG, como é que eu posso fazer? Exatamente. Assim dá para fazer, né? Então a gente foi bem sucinto, né? Certo? Quer dizer, a banca, quando eu olhar uma solução como essa, diz, poxa, olha, ele tem um domínio, né? Exatamente, né? Das desigualdades de média e tal, certo? Mas ela está lá no nosso material. Tá no nosso material. Eu até recebi uma mensagem, né, de colegas professores que foram meus alunos, né, e disse assim, rapaz, essa questão tinha no teu material há 20 anos atrás, olha aí, ó, vixe Maria. Entregando a idade. Tô entregando a idade, né? Olha, é interessante também a gente parabenizar a banca, porque a gente notou também na primeira fase que apareceu aquela questão que tinha uma ideia também de desigualdade. Exatamente. E é muito bom quando aparecem essas ideias, né? Essas ideias que aparecem mais em Olimpíada, é muito bom quando isso aparece nas nossas provas, né? Enriquece também o nível da prova. Mostra exatamente que a banca, né, tá com um espírito, né, vamos dizer assim, mais olímpico, né? Na verdade. Tá? E o sexto problema, o que é que nós temos aí? Um sistema, né? Um sistema com o que mais, Pedro? Com PA, né? O aluno que percebesse já de cara que isso aqui está aumentando sempre Y, já ia perceber que era um PA, e aí ele vai logo para a parte de PA e não ficar pensando no sistema em si, né? Certo. Então, se a gente for analisar esse problema em termos de dificuldade, esse problema seria mais ou menos o quê? Em termos de dificuldade? Fácil, médio, difícil? Eu acho que é fácil para médio. Fácil para médio, né? Que bom. Eu acho que o enunciado ele vem um pouco diferente, talvez isso possa demorar um pouco para o aluno pegar a ideia, né? Certo. Mas a ideia em si, depois que você entende, esse aqui é um PA, acho que é mais natural, né, o caminho. Perfeito? Então vamos para a próxima, né? Aí, meu amigo Israel, não é verdade, né? Israel, né? Trabalhou demais, né? Certo? A ideia de probabilidade. Nas últimas semanas, né? Tá certo?
E ele exatamente enfatizou e disse, olha, essa questão é muito parecida no material também do Farias Brito, né? Certo? Quer dizer, o nosso aluno não teve dificuldade para fazer essa prova, né, Pedro? Acho que não teve, não, né? Não teve, não, né? Para atingir o 4, eu acho que ele... Não, sem dúvida, né? Sem dúvida, né? Tipo assim, tem algumas questões, uma ou outra ali, que são questões mais difíceis, né? Que aí exigia algo, tipo, realmente o cara tem que ter uma sacada diferente e tudo mais, mas... Aquelas questões que estão ali para o aluno fazer mesmo, o aluno que estudou bem, conhece a prova, viu a nossa apostila. Resolveu questões antigas. Perfeito, exatamente. Então, antigas, esse aluno aí, ele consegue tranquilamente tirar o corte. Com certeza. Então, meu amigo Israelzão aí, ó, parabéns, meu garoto. Como sempre, você é fera braba, não é verdade? Tá bom? E vamos agora, Pedro, para o problema de número 8. Esse problema é a cara do Marcelo Mendes. Marcelão, beijo, garoto. Tamo juntos, não é verdade? E a gente ficou conversando sobre ele, né? Porque, assim, também é uma ideia bonita essa questão, até uma ideia bonita, né? Uma ideia também mais voltada para a Olimpíada, né? Se o aluno não conhecesse essa ideia, eu diria que talvez fosse até a questão mais difícil, se o aluno nunca tivesse visto essa ideia, né? Mas é uma ideia que a gente já trabalha em sala de aula, como falou aqui o Marcelo Mendes, tem também na parte logarítmica, a gente vê uma questão parecida com essa, né? Com essa ideia. Então, é uma ideia já mais batida, né? Mas, ainda assim, é uma ideia bonita de aparecer na prova. É exatamente essa função que você está vendo aí, né? Ó, f de x igual a x mais logaritmo de x mais a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, Pedro, que está exatamente na nossa apostila, né? Essa função está lá, né? E o Marcelo Mendes, né, André Serra, trabalha demais. Então, os meninos tiveram dificuldade para resolver esse problema também. Tá bom? Próxima. Eita, pai! Essa aí, Pedro. Essa aí o tio Júlio utilizou uma bala de canhão para acertar o mosquito. Para que essa agressividade, né? Não é verdade, não é mesmo? Oi, mas o importante é fazer, né? É verdade, né? Feia é não fazer. É verdade. Na hora que eu olhei esse problema, né, eu comentei logo com os meninos, né, todos, né, que estavam exatamente com a gente aí, né, o Israel, né, Pedro Saboia, né, e o Pedro Costa. Eu disse, rapaz, olha, essa questão aqui eu vou fazer para o complexo, rotação de vetores, tá certo? Né? É lógico que eu não precisava de tudo isso. Sim, o que é legal desse problema, por que eu fiz isso também, né, Pedro? Porque na hora que eu olhei essa questão, me lembrou exatamente da questão. É bom lembrar aqui, né? É bom sempre a gente valorizar o nosso trabalho aqui, né? Então, é uma questão que tem na apostila do tio Júdice, então é muito importante a gente poder fazer esse trabalho de reconhecer, parabenizar, porque significa que o trabalho está sendo bem feito, Exatamente. Né? Isso é importante. E o nosso aluno não sentia essa dificuldade, né? Certo? Quando você encontra uma questão que você fez no material, chega o sorriso, vem. Não, mesmo. Com certeza. E aí eu utilizei exatamente números complexos, porém tem outras ideias para fazer esse mesmo problema. Tá? E aí nós temos agora o problema de número 10, na verdade, sim, que essa aí também é a tua praia, né, pai? Você que comentou exatamente essa questão de geometria espacial. E o que é que você achou na hora que você pegou a questão, começou a ler a questão? O teu olhar, vamos parar um pouquinho e voltar antes do comentário, o teu olhar para essa questão, como é que você analisou? Quando eu vi essa questão, eu já me lembrei de cara, assim, a gente já viu algumas vezes questões onde você faz esse procedimento infinito, né, onde você gera uma PG, né, já apareceu no ITA, acho que não lembro qual foi o ano agora. A gente fez em sala de aula questões onde tinha octaedro inscrito no cubo, que está escrito no octaedro, faz esse processo, né, sucessivo aí. Essas escolas militares gostam muito desse tipo de problema, né? Sim. Então, essa ideia em si já é uma ideia que o aluno olhou e já pode ter lembrado, isso aqui é uma coisa de PG, né? Então, de cara já vai perceber isso. O grande ponto é você calcular o que vai ser o termo inicial da PG, qual vai ser a razão. E essa tinha uma ideia bonitinha, né? Porque não se tratava apenas de uma PG envolvendo, sei lá, o volume dessa esfera, porque a quantidade de esferas também ia alterando, né? Então, o aluno tinha que perceber que a quantidade de esferas ia aumentando também, e também de uma forma, em formato de PG. Então, acabava interferindo nessa razão da PG. Mas é uma questão bonita, né? Uma questão legal. Né? Analisando como um todo, agora a prova, vamos só pegar a parte de segunda fase, né? Dessas 10 questões que você viu, certo? Qual seria exatamente a questão assim, mais difícil? Eu ainda fico com a 3. Eu acho que a 3. Eu também fico com a 3, né? Foi uma coisa que nós chegamos a um denominador comum, né? Vamos falar matematicamente aqui, né?
Certo? Eu acho que o problema 3 seria considerado um problema mais difícil, Sim. concordo plenamente com você. Né? Mas a banca está de parabéns. Né? Tá, não, sem dúvida. Mais uma vez é uma prova com questões bonitas, né? Vão ter aquelas questões com ideias que o aluno, isso aqui eu já vi alguma vez, tudo mais, mas tem também aquelas questões com ideias diferentes, que isso é muito importante para poder diferenciar aquele aluno que conhece bem a banca, conhece bem questões, daquele aluno que consegue ver uma questão difícil e ter a ideia certa na hora da prova, né? É verdade. E se a gente for analisar com relação a provas anteriores, né, com relação ao ano passado, essa prova não foi tão difícil quanto a do ano passado. Né? Em termos de segunda fase, não. Sim, sim. Eu acho que o nível tem vindo um pouco parecido, né? Acho que esse ano talvez tenha vindo um pouco mais fácil, até mesmo no sentido de você tirar um corte. Exatamente. Né? Então, acho que esse ano tinha mais questões para você conseguir aquela pontuação mínima lá, né? Que bom. Vamos tranquilizar o nosso aluno, né? Sim, tá certo? Sim. Vamos tranquilizar o nosso aluno que, na realidade, amanhã você, né, com certeza absoluta, vai almejar, né, e alcançar o teu objetivo, né? Certo? Que é exatamente passar, né, no Instituto Militar de Engenharia. Então, amanhã é a prova de física, né, Pedro? Certo? Física. Então, fique tranquilo. Lembre-se que nesta família FB você está muito bem preparado, muito bem assessorado, tá certo? Né? Isso. E seguimos a torcida aqui, né? Exatamente. A gente vai estar acompanhando, conversando com os alunos. Exatamente. E na torcida para que vocês consigam esse tão sonhada aprovação, né? Parceiro, valeu, obrigado. Valeu, rapaz, eu vou comentar com você sempre é um grande orgulho, né? Eu que digo Nós participamos exatamente do aulão, né? Então foi. E do IME também, inclusive, né? Exatamente. Valeu. Tamo junto. Grande abraço, galera. Grande abraço. Tamo junto, pessoal. sempre. Valeu. Tchau, tchau.